como eu vou falar sobre a beleza verdadeira, a gente tem... Hoje ela inicia, né, o livro nas páginas 37, 38, 39, 40, eu vou resumir as 4, tá? Porque senão eu vou gastar muito tempo, e eu não falo pouco, né, Miriam? Eu sempre falo muito, então eu tenho que me deter um tempinho. Ela ali, eu queria ler com vocês primeiramente Jeremias 10:3, para quem estiver anotando. Jeremias 3:10, e eu vou citar 2 passagens de Esther, né? Mas Jeremias 10:3, o Senhor fala assim, na parte A do versículo, né? Porque os costumes dos povos são vaidades. E aí a irmã Nancy, ela retrata ali a beleza em várias épocas, né? Tanto na história da humanidade e hoje nos dias atuais, né? Então ela dá exemplos ali das argolas no pescoço, né? Dos espartilhos, que as mulheres tinham que ter muita cintura fina, né? Um período tinha que arrancar os cabelos aqui, né, da frente para ter uma testa grande. Outras queriam ter a pele muito alva, né? Ela cita o caso da rainha. E hoje, no tempo atuais, né? Esse da argola continua ainda, além dos tempos, né? Essa tribo. Também na China, também tem lugares que ainda tinham essa cultura dos pés pequenos, né? As jovens tinham que ter um pé pequeno, tinham que amarrar, sofriam dores intensas, né? Porque o pé não podia crescer. E a gente vê realmente que a cultura dos povos, né, da humanidade sem Deus é uma vaidade que causa ao homem muitas dores, né? E o Senhor fala também isso em Oséias. Eu acho que é Oséias 14:9, eu vou me organizando, são muitos versículos, o que o Senhor vai me trazer na memória eu vou lendo. Oséias 14:9, eu acho que é esse. Não é esse não, gente. Não é esse não. Ele fala que pelo povo ter andado após vaidades, é que eles estavam sofrendo. Então, a vaidade, ela nos traz sofrimento. De alguma forma, ela nos traz uma escravidão. E hoje a gente vai falar da escravidão da beleza, que hoje é requerida, né, nesse tempo presente, né? Hoje a gente não tem argola, algumas tribos ainda têm, a gente não tem espartilho, algumas coisas, mas tem as cirurgias plásticas, tem os botox da vida, né? Tem os implantes, né? Os silicones, essas coisas que todas trazem muitos problemas para a saúde feminina, né? Atrás desse que ela vem falando, vem mostrando essa corrida pela vaidade, né? Pela beleza, um padrão de beleza estipulado fora de Cristo. É se visto o exterior, mas o interior continua corrompido. É como o Senhor fala, né? Os sepulcros caiados, né? Por fora eles são todos arrumados, mas por dentro não há vida, né? E assim é a beleza natural, fora de Cristo, né? Então ela faz esse relato nas páginas 37, 38, 39, 40, e aí eu vou ler mais ou menos o que eu escrevi, para ler até o livro, vamos lá. Esses padrões nos mostram, né, da beleza no decorrer da história de raças, né? Argolas, né, como eu já citei hoje. Mas observar isso nos mostra que ainda acreditamos na mentira. Qual é a mentira? A mentira lá de Gênesis, né? Porque a preservação de uma beleza externa, ela é contra o envelhecer, né? É como se a gente se mantesse jovem, a gente viveria para sempre. Essa é a mentira, né? Que o diabo falou para Eva, né? Não morrereis, né? Então, essa busca pela beleza, pela vaidade no mundo, é algo contrário ao que a disciplina que se colocou, né? Que o Senhor disciplinou. Com o pecado entrou a morte, né? Fomos criados para vivermos, né? Em comunhão com Deus, em vida com Ele, mas o pecado gerou a morte. E o envelhecer está demonstrando que você vai morrer, né? Chegará
um tempo em que a gente vai morrer, e as pessoas não querem envelhecer, as pessoas querem se manter jovem, como se isso fosse um senso de eternidade, né? Buscam a eternidade nas coisas físicas. Mas eu queria ler em Romanos 8:20, ele fala assim, que a criação foi sujeita à vaidade, né? E assim ficou com o pecado, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, né? Mas por aquele que a sujeitou. Então, a gente vê que a vaidade é uma consequência do pecado, né? E aí, eu queria falar de um princípio, porque eu estou meio enrolada, irmãs, eu vou me acertar. Em Esté 1:16, 17, 18, ele mostra o exemplo da rainha Vasti. Ali ele está falando de um reino, né? Um reino potentoso, né? 127 províncias, era um domínio de Assuero, e a Vasti, ela era a sua esposa, e ela tinha um papel muito importante com o seu reino. Ela era exemplo para todas as mulheres da província. As 127 províncias, elas hoje nos falam do mundo, né? Mas ela tinha uma posição ali importantíssima, né? A Vasti, né? Além de ela ser muito bela, ela tinha um exemplo para todas as mulheres olhavam para ela. E ao olhar para ela, né, quando ela desobedece o rei, por que Vasti é deposta? Pelo fato que todas as mulheres, vendo a Vasti tomar aquela atitude, elas queriam e elas não respeitariam mais seus maridos em suas casas. Então, a nossa beleza, quando a gente fala da beleza, a gente está falando da beleza natural mundana, mas nós, mulheres, não estamos no reino do mundo. A gente está no reino de Cristo, né? A gente tem um reino proposto a nós. Então, a nossa atitude, a atitude da igreja é que influencia as outras províncias, né? Ali, no caso, Vasti mostra um princípio que rege o mundo, né? O exemplo, e todas copiam. Assim a gente vê na mídia, várias mulheres bonitas, né? Todo mundo quer ser igual a elas demonstram uma coisa nos vídeos, mas a vida é totalmente diferente, porque não tem a Cristo, né? Então, elas expressam uma coisa que, na verdade, não é real. Mas nós, mulheres, a igreja do Senhor na Terra, ela é exemplo para as nações, né? E aí, em Esther 3:8, Amã, quando ele quer acusar o povo judeu, né, que ali representa hoje, no caso, a igreja, né? O povo judeu, para que ele pudesse dizimar o povo judeu, uma coisa ele fala sobre aquele povo. Ele diz assim: há um povo cujas leis são diferentes de todas as leis dos povos de todas as suas províncias. Então, nós, mulheres, aqui que eu vou começar, né? Nós, mulheres cristãs, nós não andamos segundo as leis do mundo, né? Sobre os padrões de beleza do mundo. O que deveríamos, né, nos guiar é as leis e os mandamentos do nosso Deus, né? Então, aqui entra a beleza. Por quê? Porque o fato de que a gente não pertence mais a esse mundo, por fato da gente não ter uma mente renovada, a gente quer trazer os costumes do mundo para dentro da sua casa, né? Para dentro da igreja. A gente quer se vestir como as mulheres dos povos, né? A gente quer falar, a gente quer ter o corpo. A nossa beleza, o padrão da nossa beleza é o mundo. Mas, na verdade, quem deveria influenciar ou demonstrar a beleza verdadeira era a igreja para o mundo, né? Só que hoje a gente está trazendo de lá, a gente pega o mundo, a beleza lá, o tipo, né? O estereotipo que eles demonstram,
que a gente vê no mundo, isso agrada a nós, nos agrada, e a gente quer trazer isso para o nosso viver diário dentro da casa de Deus. E a gente não observa as leis que o Senhor estabeleceu, os seus mandamentos, né? Então, nós somos um povo que não devemos andar segundo os costumes dos povos da terra, mas os nossos costumes, que devem ser os dos céus, é que deve ditar, né, a nossa beleza, e deve ser um testemunho para as nações da terra. O como vestir, o como se portar, o como falar, né? Porque isso tudo engloba a beleza, né? A beleza não é só uma questão externa, né? Ela vai falar lá mais à frente sobre a beleza que é o interior, a verdadeira beleza por dentro, né? Essa verdadeira beleza a gente sabe, né, que é Cristo. Cristo formado em nós. Nós, em nós mesmos, não temos uma beleza, não são só coisas boas. É preciso ser Cristo formado em nós. O seu comportamento, a sua fala, né? Porque senão a gente vai ser o quê? Mulheres belas, né? Como diz Provérbios. Se a gente buscar só o exterior. É como um anel de ouro e focinho de porca, né? Assim é a mulher sem discrição. Você pode ser bela do jeito que for, você pode ter o corpo lindo, é que a gente vê muito, né? Eu vejo, às vezes, eu não sou muito de seguir essas coisas, mas, sim, tem uma atriz que a moça é muito bonita, mas quando você a vê falando, você ouve falando, o seu comportamento é um comportamento sem descrição, um comportamento muito ruim, que a beleza fica manchada pela a falta do comportamento, né? Então, Deus não quer que a gente tenha só uma aparência. A gente precisa ter descrição, né? A beleza, ela vem de dentro realmente, né? É Cristo formado nos nossos comportamentos, né? No modo de sentar, né? No nosso modo de falar, no nosso modo de agir, na nossa doçura, essa doçura, né? É tão bonita, né? Quando Cristo consegue ultrapassar essa beleza. Mas isso é o capítulo 42. Espera aí, eu já estou passando lá na frente, porque quando ele fala de Cristo, eu gosto de falar da beleza dele, da doçura dele, se enche meu coração se deixar, eu só vou falar dele aqui, das belezas dele que deve ser vista em nós. Mas deixa eu voltar para o tema. E esses padrões, né? Capítulo 40. Deixa eu ver aqui, capítulo 40. Essa busca, né? Quando o nosso padrão de beleza é o padrão de beleza mundano, secular, por trás dessa beleza que é imposta, ela vem com algumas coisas que são patentes, são visíveis, né? Que nos trazem, em vez de contentamento, nos trazem uma escravidão, nos machuca, porque ela vem associada a engano, porque, na verdade, a beleza que você vê externa dessas pessoas da mídia, como ela fala nos capítulos anteriores, demonstrada em vídeos, fotos, né, são artificiais e não são reais, na maioria dos casos, são mentirosas, né? Você vê a mulher com a pele perfeita, né, um cabelo perfeito, tudo, né, você vê, tira o filtro, aparecem as manchas do rosto, tem olheira como nós, né? Tem várias imperfeições, mas a gente está comprando a imagem de que elas são perfeitas, né? E a gente quer aquela perfeição. E aí a distração, porque nos rouba o tempo, porque nós não estamos aqui para viver para nós mesmos, estamos aqui por um propósito, que é o propósito do reino do Senhor, né? É onde conhecê-lo, amá-lo, fazê-lo conhecido. E aí, quando a gente detém o nosso olhar muda, né, para isso, a gente se distrai, porque a gente sempre busca aquela beleza, a gente nunca está satisfeita, porque uma hora o nosso cabelo, né, tá louro, né, e aí daqui a pouco a gente está, ai, não, mas eu tenho que tirar essa ruguinha aqui, não, ai, mas essa gordurinha na cintura, ai, a gente vê, sim, às vezes pessoas morrendo, não tem gordura nenhuma, mas está fazendo lipo, porque quer uma barriga. Não sei qual barriga que ela quer, porque já tem uma barriga que não tem gordura, né? Mas a gente é assim, a gente nunca está satisfeito,
A gente quer porque a gente quer um padrão de beleza que não satisfaz, né? Tristeza, né? Além do engano, distração, tristeza, porque essa busca pela beleza rouba a alegria de sermos, né, como somos, porque fomos criados dessa maneira, né? Claro, tem coisas que acontecem que a gente, né, às vezes a gente tem uma cicatriz, uma coisa assim, mas nós somos assim, né? A gente é morena, né? Eu sou morena, a Pingo tem o jeito dela, a irmã Claire tem o jeitinho dela. Todas nós temos as características do corpo de quem somos, né? Eu vou falar, a irmã Cleia é branquinha, né? Miriam, né, tem a pele mais bronzeada, né? A fulana tem assim, outra tem um cabelo louro muito bonito, outra tem as pernas muito bonitas. São características de cada uma. Eu não posso pegar as pernas dela e botar na minha, nunca vai ser igual, né? A gente fica assim, idealizando, né? Ai, um dia que eu tiver uma perna igual àquela, né? Uma barriguinha igual àquela, né? Mas a gente já teve filhos, né? É natural que a gente tenha uma barriguinha não lisinha. Então, o que acontece? Esses padrões de beleza, quando a gente detém o olhar nela, nos traz tristeza, porque ela nos rouba a alegria de sermos quem somos, de apreciarmos os momentos importantes para quem é casada com seus maridos, né? Porque não tem liberdade, porque nunca está satisfeita consigo mesma, né? O marido elogia, ah, não, você está mentindo, né? Ah, não, você está falando isso só para me agradar. E a gente nunca desfruta dos momentos, por quê? Porque em nós está aquela carência, aquela coisa do mundo. A gente não tem satisfação, né? Aí nos rouba, né? Da alegria de sermos quem somos, de apreciarmos momentos importantes, de recebermos elogios, sempre nos mantendo frustradas em relação a nós mesmos e nunca estamos satisfeitos. Insatisfação permanente, porque sempre encontramos algo que não nos agrada. Esse é o padrão da beleza do mundo. As mulheres, por mais bela que seja, nunca estão satisfeitas com o corpo. Se você perguntar a mulher mais linda, a gente está vendo aquela mulher linda, a gente fala, gente, essa mulher é perfeita. Vai perguntar para ela, ela não gosta do nariz, ela não gosta dos pés dela, ela não gosta do... Ah, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, né? Então, a beleza em si, ela é vaidade, como diz, né, Salomão. Né, como o Senhor fala, as culturas dos povos são vaidade. Por isso que o Senhor sempre batia, sempre falava, chamava o povo ao arrependimento, porque o povo ia atrás das coisas, dos ídolos das terras, né? Dos povos da terra. Então, eles não tinham contentamento naquilo que o Senhor estabeleceu para eles. Como assim, como exemplo de Saul, né? Quando ele foi estabelecido rei, é porque a igreja de Israel queria um rei como os povos da terra. Eles não queriam um rei como Deus, porque Deus reinava sobre eles. As vitórias deles eram porque Deus reinava sobre eles. Mas eles queriam ser como as nações da terra. E isso é o que hoje influencia nós, irmãs, né? A igreja do Senhor hoje, na maioria dos casos, é influenciada porque ela quer ser como os povos da terra. Ela quer se vestir como os povos da terra, né? E aí, nisso, a gente perde o bom senso. Por quê? Porque a gente começa a se portar, né, da maneira que nós, muitas das vezes, nos sentimos ameaçados. Vamos lá, né? Às vezes, a irmã é ciumenta, né? O marido olhou para o lado e ela está com ciúme. Mas ela está com ciúme dele olhar para outra, mas ela se porta da mesma maneira que aquela mulher está chamando a atenção do marido dela para chamar a atenção de outros, né? Você vê como é que é o padrão da nossa beleza? Como o nosso coração é enganoso e perverso, isso ela vai falar mais à frente um pouquinho, nos capítulos à frente, né? No capítulo 41, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, mas... às vezes a gente recrimina, né? A gente condena os outros, mas nós nos vestimos iguais, né? E, na verdade, aqui está falando dos anseios do coração, capítulo 41, né? Nós pegamos esses padrões do mundo,
né? Trazemos para o nosso viver, não observando a palavra do Senhor e seus mandamentos. Esse dia eu estava conversando com uma jovem, ela está falando, mas precisa-se ter orientações. Mas, segundo a Escritura, irmãs, eu vou sair um pouquinho do livro. A gente, às vezes, pensa assim, eu quero... não tem mandamento sobre vestir, eu posso vestir. A gente sempre está sempre nos extremos, por exemplo. A gente aprendeu que ser espiritual não é cuidar da beleza, não é cuidar do corpo, não é cuidar dos cabelos, né? Você não tem tempo para isso, isso é vaidade. Aí a gente sai desse extremo e a gente vem para cá. Não, Deus conhece meu coração. Quer dizer, o meu coração é do Senhor, eu vivo para o Senhor, então eu posso me vestir de qualquer maneira. Os dois extremos estão errados. Qual é a centralidade? Cristo, o que Ele ordena para nós? Porque eu não preciso de uma profecia, eu não preciso de uma revelação, né? Deus não falou comigo. Deus falou com você, mas não falou comigo. Né? Isso é tua experiência, não é minha. Mas existem orientações na Escritura que se tornam para nós um mandamento, porque ela é falada mais de uma vez, né? Quando ele fala em 1 Timóteo, né, que a mulher deve se vestir com modéstia, né? Depois ele fala em Pedro que ela deve não se preocupar com a vaidade, né, com as tranças do cabelo, né, com as joias. Não é pecado, ela vai até dizer isso mais à frente, não é pecado você vestir, desde que isso não esteja ocupando a centralidade do seu coração. Mas aí é uma linha tênue, né? Por quê? Porque a vaidade está inerente na mulher. O pecado, ela nos entregou a vaidade. A mulher, ela gosta de ser sensual, gente. As irmãs me suportem, tá? Porque às vezes a gente fica assim, não, isso é fulano, isso é beltrano. Não, a natureza caída da mulher é sensualidade, né? Ela gosta de se vestir sensual, ela gosta de ser admirada, ela gosta de ser cobiçada. Isso é natural da mulher, né? Caída, né? Agora, nós que já encontramos o Senhor, fomos resgatados por Ele, agora há uma educação para que a gente possa se comportar, uma educação dos céus. O Senhor, Ele já deixou escrito na palavra que nós devemos nos portar com decência, vestir com decência, não estar ocupadas com a vaidade externa de aparecer com joias, ou ser admirada pelo vestir externo, né? Ele fala lá que o exercício, né, que o corpo físico é pouco proveitoso. Ele não está falando que não é proveitoso. Ele está só fazendo um equilíbrio que a piedade é mais proveitosa, né? Porque senão a gente fica só no exercício físico e esquece-se a piedade, né? A gente só fica, porque à medida que a gente vai vendo que está dando resultado, a gente quer mais, né? Que a gente quer encontrar, né? Agora eu vou ter um corpo perfeito. Mas o Senhor, Ele já disse para nós, Ele já disse que a mulher, por que Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, sempre está corrigindo o nosso modo de andar? Nós mulheres, ele não fala para o homem andar decente, ele fala para a mulher. Então, você vai ver porque isso é da natureza da mulher. Então, agora, na igreja, há normas, há regras, há educação. Precisamos ser educadas segundo as normas do reino. Nós não podemos se vestir de maneira inadequada, com decotes, né? Roupas a vácuo, né? Que a gente está assim, a vácuo, né? Tudo colado demais. As irmãs, me desculpe que eu vou falar assim, né? Calcinhas pequenas para no seu quarto, junto com seu marido. Você bota um vestido comprido, mas você está com uma calcinha desse tamanho, que é pior para a cabeça de um homem do que para a gente não vê, mas a mulher vê. Então, a própria moda secular, ela fala que isso é vulgar. São pessoas que não conhecem a Deus, mas elas dizem que é vulgar. Você tem que colocar um shortinho por baixo, desde que não marque a sua calcinha. Então, às vezes, a gente coloca a calcinha pequena. Eu já ouvi de irmãos mais velhos, irmãos, né, que reclamaram. Tem irmãos que são divorciados, irmãos que são solteiros, outros que são viúvos, né, irmãos que passam problemas dentro da sua casa. Você não sabe, irmãos que estão lutando contra o pecado,
e você está com uma calcinha daquele tamanho pequenininho, com aquele vestido que cola e quando anda treme tudo, e o homem tem que virar a cara para o outro lado, né? E eu já ouvi irmãos mais velhos, idosos, falando, rapaz, isso é muito difícil, né? E aí você vê os homens virando, os irmãos que temem ao Senhor, virando o rosto para o outro lado, porque a irmã não tem o bom senso de se vestir adequadamente. Colocar um shortinho por baixo, gente, isso não é problema nenhum, isso não é peso nenhum. Né? A gente, às vezes, torna pesado coisas mínimas, porque a gente não quer abrir mão daquilo. A gente gosta daquilo, a gente hospeda aquilo no coração. E aí a gente não quer abrir mão dele. Então, já, não, mas é muito difícil, né? Ai, não, mas se eu for para a praia, tem que botar um short, gente, mas eu não consigo. Gente, o Senhor deu a vida por nós. Ele requer de nós o quê? Antigamente, no início do século, as mulheres que colocassem uma mini saia eram presas, né? Por causa do pudor. Mas hoje isso foi quebrado, foram se quebrando os limites, foram se ultrapassando. Então, hoje, nós, como os filhos do Senhor, que professamos a fé, né, que queremos, que dizemos que amamos, a gente não consegue abrir mão de uma peça de roupa, né? Por amor a Ele, porque Ele já nos orienta na Escritura. Porque se você for buscar as relações, por exemplo, ela cita aqui em Provérbios, acho que 6, que ele vem falando da mulher, né? Do homem que é seduzido pela mulher adúltera, pelas palavras erradas, não sei se os irmãos conferiram os textos, né? E aí ela fala ali sobre é como se ele faz assim, até um trocadilho, né? Quem colocaria brasas sobre os seus peitos? Porque o que acontece? A sensualidade sempre está ligada à mulher. Você pode ver que toda vez que o Senhor vem falar sobre uma forma física de impiedade ou de sensualidade, ele fala da mulher. Não é o homem, é a mulher, né? Então, isso está inerente na nossa... Até porque em Apocalipse, quando aparece a prostituta, é uma mulher sentada sobre uma besta. Então, você vê que é a figura de sedução, que ele fala, seduziu as nações, né? Então, você vai vendo que isso está inerente na mulher, né? Infelizmente, o pecado, né? Por Eva ter dado entrada a isso, essa coisa da vaidade ficou inerente na mulher, né? E hoje nós estamos sendo conformadas, né? Conformadas ao Senhor. Porque a gente está sendo trabalhadas para um reino. E nós não podemos nos portar de qualquer maneira. Nós não somos como os povos da terra, né? Nós temos leis, né, diferente dos povos da terra. Qual é a nossa lei? É a palavra de Deus. Então, a gente às vezes se esconde, não há mandamentos. Há, sim, orientações claras, que devemos nos portar com modéstia, né? Com pudor, né? A gente não deve estar preocupada, porque o que acontece? A gente não precisa se vestir... Isso não é desculpa para a gente não ser asseada, né? Da gente não ser uma mulher limpa, ter uma aparência limpa, da gente, né, se vestir bem, né? Vestir bem não é vestir roupas segundo o mundo, é se vestir adequadamente, com decência, né? Claro, vestido é muito bonito, né? Você põe um vestido, você fica super elegante, né? Você fica bem, né? Mas os adereços dele você tem que ter cuidado, né? Você tem que ter o cuidado de botar um shortinho, uma calcinha que, né, que não marque, né? Você não pode usar decotes, né? Então a gente não pode ter as costas nuas, porque esse modelo de vestido que as costas é nua, ela só acentua o bumbum. Você pode não ter bumbum, mas se você botar um vestido que tenha as costas nuas, que seja uma frente, infelizmente, irmãs, tem irmãs que vão em reunião assim, com vestido com as costas todas de fora, né? Só a frente tampada e a estrada. E o que acontece? Ela desenha o seu glúteo, né? Então, esse tipo de modelo é justamente para destacar o bumbum, né? Então, são coisas que a gente vai perdendo o bom senso, né? É como essa mulher de Provérbios, que é como uma argola no nariz no focinho de um porco. É a mulher sem discrição, uma mulher que grita,
que fala alto, que ri alto, que não tenha modos de não falar, isso não é de acordo com o reino, né? O apóstolo Paulo fala lá na frente, tirai dentre vós toda a gritaria. Nós, mulheres, não podemos ficar gritando, né? Você já viu quando se juntam as mulheres, é uma gritaria, uma confusão, uma risaiada alta? A gente não tem educação no modo de falar, de rir. E a gente está sendo educada hoje, né? Mas essa educação é dos céus. Por quê? Porque o nosso Senhor não se portava assim. A palavra fala que ele tinha graça ao falar, né? As multidões olhavam e falavam assim, né? Percebiam a graça no falar dele. Ele falava, era um falar comedido, né? A gente vê quando ele brada, não diz que ele gritou, ele bradou, né, em alta voz, ele falou mais alto, né? Quando ele chega lá, né, acho que é Lucas, João 7, quando ele brada, né? Aquele que tem sede, vinde a mim, né? Ele está cumprindo uma profecia, ele está ali na escadaria do templo, né? Agora ele é a fonte, né, de água viva, né? Que é aquela que falava lá em Ezequiel 48, né, 43, daquela fonte, né? Ele então ele pode bradar, ele pode falar mais alto para que outros ouçam, né? Mas o Senhor, ele não era de gritaria, né? Ele orienta a gente, né? Quando vai jejuar, a lavar o rosto, né? Então, olha o cuidado. Ele fala, né? Você não vai sair todo descabelado, né? Demonstrando, eu estou jejuando, né? Com, né, o rosto todo sujo, sem escovada. Não, você vai lavar seu rosto, né? Ninguém precisa saber, você está ali na presença do Senhor, mas você está asseado, né? Uma mulher não pode andar mal cheirosa, né? Ela não pode ser desorganizada a ponto de nunca ter ordem na casa, daquilo trazer problema para o seu marido. Ela tem que estar vestida agradavelmente para o seu marido, né? Porque o desejo do seu marido é para a sua esposa e o dela para o seu marido. Mas o que a gente faz? A gente quer ser desejo para outros, e não somente para o nosso marido, né? Mas a gente não quer que ele seja desejo para outro. Não pode andar, né, arrumado, né? Não, assim, desse jeito, não, você está muito bonito. Não, bota uma roupa mais simples. Mas a gente quer, isso é natural. Então, isso, ela orienta ali no capítulo, deixa eu ver, mas espera aí. Ela orienta aqui mais à frente, no capítulo 44, a examinarmos nossos corações, né? Examine o seu coração. Aí ela dá vários requisitos aqui. Do que é a fonte? Ela quer que você reflita qual é a origem da tua vaidade. Por que você está botando esse vestido? É para a glória de Deus? Para a glória do seu marido? Ou para você ser exposta, você está sendo elogiado? Aparente, né? Aparente mundo. Porque a gente dá muito valor à aparência, né? Então, ela está te fazendo refletir. Reflita, para quem, né, você está se vestindo? Aquela irmã Martha Pierce, acho que é Martha Pierce, não, Debbie Pierce, ela fala, né, num dos capítulos dela, como ser uma ajudadora idônea, de como que o nosso vestir deve ser para o Senhor. A gente deve vestir como para o Senhor. Então, quando você vai botar uma roupa, você deve ter o bom senso de você olhar e você falar, essa roupa não está adequada, né? E aí, às vezes, o marido fala, minha filha, eu não gosto dessa camisa de roupa transparente, não quero que você use. Essa saia não tá boa, mas a gente fica chateada porque acha que ele... Qual o problema de eu me vestir, né? Mas ele tá te guardando, porque ele, como homem, ele sabe o que aquela roupa vai gerar em outro homem, porque ele é homem, ele é próprio, por ele ser homem, ele sabe o que chama a atenção do homem. Mas, assim como nós, quando é mulher, quando a gente, por ser mulher, a gente bate o olho num comportamento, alguma coisa, a gente, peraí, essa moça, né, essa moça aí tá com má intenção, a gente bate, a gente sente o cheiro logo porque a gente é mulher, né, nós somos mulheres, e aí a gente identifica rapidamente ações diferentes em relação aos homens, né, mas eles, como são homens, eles sabem o que atrai um homem, o que um homem pensa, né, em relação quando uma mulher está vestida de certa maneira, o que passa na cabeça de um homem, ainda mais mundano, né? Mas a mulher acha que é implicância,
que ele não entende ela, mas ele está protegendo ela, ele está protegendo o que é dele, né? Na verdade, o marido sempre cuida, né? E as irmãs que são solteiras, têm as irmãs mais velhas que podem orientar, né? Ela até fala mais à frente isso. As irmãs mais velhas, elas podem orientar. Olha, essa roupa não é bem vista. Igual uma vez eu falei para uma jovem, né, como eu conheci ela desde bebezinha, eu falei para ela, olha, esse teu vestido está muito complicado, né? Aí ela me deu, assim, eu para ser meia política, sabe? Eu falei assim, não, mas você pode, né, usar em outro lugar, mas para a igreja não está adequado. Aí, sabe, aí eu tomei uma advertência na hora, né, uma ajuda daquela, né? Não, não, não. Se não está adequado para a igreja, não está adequado para lugar nenhum. Eu falei, aí, tá certo, né? Muito obrigada. E aí eu falei, tá corretíssimo, né? E o Senhor me corrigiu, porque eu fui ser política, né? O Senhor teve que me corrigir por ela mesmo, né? Então, assim, se não está adequado para a igreja, para a reunião do corpo, não está adequado para outros lugares, né? E aí você passa a ter o bom senso, porque uma vez eu ouvi de uma irmã que estava na piscina lá tal, e tinha que buscar alguns irmãos, e ela botou uma saída de praia e foi buscar os irmãos. Os irmãos estão chegando na cidade para compartilhar a palavra, dar de cara com uma mulher com um corpaço de saída de banho, gente. Ah, mas meu marido não liga. Mas como assim? Mas você tem o Senhor. Nós temos o Senhor como nosso marido superior. E ele nos orienta que devemos ter bom senso, né? Então, eu não posso usar e nem posso me esconder, né, no meu marido. Ah, ele não liga. Então, eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Mas é o Senhor. E as orientações da Escritura, como é que a gente faz, né? O que a gente faz com a palavra se ela manda a gente se vestir com recato, né, de modo agradável ao Senhor, né? E aqui ela faz você refletir, né? Então, aí ela manda, né, quando ela fala da vestidura, como Deus define a beleza, deixa eu voltar para lá, irmãos, que eu acho que eu já estou até passando mais do tempo. Ela fala do coração no capítulo 41. Então, tem Gênesis 3:7, eu queria até fazer a colocação com as irmãs, em Gênesis 3:7, quando Adão e Eva fazem para si, eles percebem que estavam nus e faz para si roupa de figueira, né, folhas de figueira. Então, eu vou fazer mais ou menos eu vou usar esse termo como a beleza, tá, irmãs? Eu vou pegar essas folhas de figueira como beleza, né? Aí tem Marcos 7, 20 e 23, que fala sobre os maus, as coisas que procedem do coração, né? Os maus pensamentos, a lascívia, a prostituição, a adultério, a loucura, são coisas que procedem do coração, porque ela vem falando aqui no capítulo 41 dos anseios do coração, né? Qual é a fonte do seu coração? Por que você se veste assim? Por que você busca a beleza desse modo? O que está no seu coração? Né? Então, o Gênesis 3:7 fala que o homem, quando vê que está nu, ele faz as folhas, e Marcos 7 ele fala que do coração procede. Então, muitas das vezes, o nosso coração não está de acordo com a palavra de Deus, né? Antes, às vezes, está enfraquecido, está desanimado, já está influenciado. A gente tem se alimentado com coisas que não é do Senhor, são muita TV, muito filme, muito isso, muito aquilo outro, muita fofoca, porque esses sites que falam de artistas são só fofoca, né? É uma fofocaiada de lá, daqui, fulano comprou isso, fulano fez isso, fulano aquilo, e aí você perde tempo com aquilo, aquilo vai enchendo o seu coração, porque o que a gente alimenta, a gente muitas vezes, apóstolo Pedro fala, que a gente deve fugir das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. E a gente está ali, em vez de fugir dela, a gente está ali, se alimentando dela. Está comendo, né? Está vendo, fulano comprou essa roupa, fulano fez isso, fofoca daqui, fulano deixou fulano, e está lá, fofocaiada lá no mundo, que eles ficam perdendo tempo com aquilo, né? E aí a gente acaba perdendo com aquilo também, aquilo vai entrando no nosso coração, a gente vai ficando fraca, né? Começa a surgir aqueles desejos que estão lá, né? Que o Espírito estava lá mantendo, né,
ali, né, em obediência, a gente começa a alimentar aquelas paixões que vai fazendo guerra contra a nossa alma, contra o espírito, né? Então, porque as paixões da carne, né, a carne faz guerra contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Então, se você alimenta a sua alma nas coisas naturais da carne, você não quer saber das coisas de Deus, então você vai começar a se vestir do modo que você acha que você está se alimentando, né? Você vai começar a pensar da maneira que o mundo está pensando, porque sua mente não é renovada, por isso que a palavra fala que devemos renovar a nossa mente. Ela tem que ser renovada, os nossos conceitos eles têm que ser renovados com conceitos do céu. A nossa educação não é uma educação só externa, ela é uma educação dos céus. A gente deve saber quando fala, quando a gente cala, né? A mulher sem discrição, ela conta as coisas, vai falando, vai expondo o marido, vai expondo intimidade, vai expondo o problema dos outros, não tem discrição, não é uma pessoa que pode se confiar, né? A vaidade, a origem da palavra de vaidade quer dizer, é como se, assim, eu vou dar um exemplo mais ou menos para vocês entenderem. A vaidade é algo sem solidez nem duração, né? É ostentação, um sentimento grande de valorização de si mesmo, é como se fosse um ribeiro ilusório de água. Se você bebe da fonte da vaidade, você nunca tem satisfeito, você nunca está saciado, né? A tua sede nunca vai ser saciada, porque vai ser saciada, né? Acho que está correta a palavra. Por quê? Porque é um ilusório, né? É um ribeiro, é uma fonte de água ilusória. Ela não tem contentamento, ela não tem conteúdo, não tem nada. Ela só te mantém ali preso, aquilo se torna uma escravidão. E aí você começa a ficar preso naquilo e nunca consegue sair, a não ser que o Senhor entre com a espada afiada. A palavra tem esse poder de nos libertar. A palavra tem esse poder de renovar a nossa mente, de nos lavar, né? Por isso que em Efésios 5:32, o marido, né, ali em Efésios 5, né, a partir de 18, ele fala, lavando pela lavagem pura da água, né, que é a palavra. Então, a palavra ela tem que nos lavar. Há orientações para nós, o que falta em nós é um coração ensinável. Ela vai falar lá depois da esposa, né, de Sara, dando exemplo de Sara, né, mas deixa eu me voltar para cá. Então, quando pecamos, falando sobre o capítulo 41, 16 de coração, né? Quando pecamos, buscamos nos cobrir com uma falsa beleza. Roupas de folhas de figueira. Esse é um retrato da busca da beleza. Eu vou usar a busca da beleza com as folhas de figueira, tá, irmãs? É só uma alegoria. Elas parecem belas e seguras, mas rasgam, secam e desfaz. Não aquece, não cobre, e sempre temos que renová-las, pois acabam rápido e não satisfazem. Não parece a vaidade, irmãs? Né? A vaidade em si, né, ela não tem sustentação. Então, você sempre tem que estar renovando, você tem que fazer uma coisa nova, você sempre tem que fazer algo novo. Né? Elas não têm satisfação, né? Elas são frágeis, né? Elas se desfazem facilmente. Uma hora você se acha bem, daqui a pouco você acorda e se acha horrível. Né? Então, a vaidade, essa busca da vaidade, né? Ela não traz segurança, ela não traz nada, é ilusório, né? A vaidade mundana. Já no capítulo 42, ela vem falando da beleza verdadeira. E aí, a definição da beleza dela, né? Ela até coloca aqui, no final do capítulo 43, ela vem dando várias, o que a sociedade faz e o que a igreja deve ser, né? O que Deus quer para a mulher, né? Então, ela vem dando vários exemplos, né? A sociedade manda assim, né? Mas Deus fala assim, né? A sociedade faz assim, Deus faz assim. Então, aqui ela fala no último parágrafo, assim, o parágrafo, né? Ela vem falar, te faz uma pergunta. As irmãs já leram, então não vou ler tudo, tá, irmãs? Para resumir o tempo. A diferença ficou clara? A beleza que a sociedade valoriza pode chamar a atenção dos outros, mas a beleza que Deus quer que cultivemos causa impacto eterno, né? Isso me chamou muita atenção. Essa beleza é uma beleza que tem frutos. A beleza segundo Deus,
né? A segundo mundo, ela não tem consistência, ela se desfaz, tem que ser renovada constantemente. É um ilusório ribeiro de águas, né? Quando uma mulher bonita caminha pela rua, todos observam, especialmente os homens, mas não passa disto, uma impressão rápida, momentânea. Contudo, a mulher que cultiva a beleza interior, que teme a Deus e ajuda o próximo, transforma as pessoas. Sua beleza causa impacto permanente na vida dos que estão ao seu redor. A beleza interior que vem de Deus deixa marcas indeléveis na vida dos outros, além de glorificar o Senhor. E aí, essa beleza é Cristo formado em nós. Nós não temos uma beleza fora dele, né? Então, a beleza que é segundo Deus, né? Que ele fala lá em 1 Pedro, né? Que é um espírito quieto, né? E tranquilo, né? Que é precioso diante de Deus. Essa é a nossa posição dele. E aí inclui-se a beleza, né? Porque essa posição não é só da beleza, né? Essa posição lá no homem interior é algo que Pedro fala que é o que é precioso diante de Deus. Então, às vezes, a gente está sempre... Nós, homens, seres humanos, tanto homem como mulher, a nossa tendência é ser desequilibrado. Ou vamos para um lado ou vamos para o outro. Nunca ficamos no centro, que é Cristo. Então, Pedro está fazendo a gente pensar. Ele está dizendo, olha, você não deve estar só preocupado com cabelos bonitos, com joias, né? Mas tem uma beleza que é preciosa diante de Deus, é a sua posição em Deus. E Pedro pode falar porque Pedro era casado, né? Ele tinha sogra, então ele era casado. E ele pode falar com propriedade. Então ele vem, agora fala de uma beleza que é superior, que é aonde agora a gente está, em Cristo, né? Então, essa posição aqui que ela fala sobre essa beleza que traz marcas, esse é o próprio Cristo. À medida que o Senhor vai sendo estabelecido em nós, que Ele vai ocupando as áreas do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso comportamento, porque a beleza, a gente pensa, a beleza, Deus conhece meu coração, né? Eu sou uma mulher de Deus, mas a minha vida interior ela tem que estar compatível com a exterior, né? Então, eu não posso viver uma vida de consagração a Deus se eu me porto e me visto mal. Qual a expressão é essa, né? Da minha consagração, se eu me porto como os povos da terra. Que isso, né? Se eu falo como os povos da terra, né? Se eu me comporto como os povos da terra. Isso não condiz com a beleza interior que é Cristo em nós. À medida que Cristo é formado, à medida que Ele é expressado em nós. Então, à medida que Ele é expressado, Ele vai corrigindo o nosso modo de vestir, nosso modo de andar, né? Para aquelas que têm uma comunhão mais profunda com Deus, Ele vai dizer, olha, não quero que faça isso no cabelo, né? Porque não é uma questão de que Deus permite para uns e para outros, não. É uma questão de comunhão profunda, à medida que o Senhor vai ganhando, porque aí eu vi uma irmã, ela falando num vídeo que eu achei até muito precioso. Ela fez um jejum 1 ano, né, e ela fez com as irmãs de não usar, fez um propósito com Deus de não usar maquiagem, de não usar brinco, de não usar nada, né, porque era o propósito que o Senhor tinha pedido a ela, e ela fez em obediência ao Senhor, né. Então, isso vai de acordo. Agora, o bom senso, irmãs, é o que sempre vai nos guiar, o bom senso na Escritura. Porque o Senhor fala lá em Provérbios 2, acho que 3:21, deixa eu ver aqui, que ele fala sobre o bom senso, que é importante a gente ter em mente, né? Porque somos filhas do Senhor. Né? 3:21, deixa eu ver, porque aqui eu peguei uma versão que eu não sei se é compatível com essa versão aqui minha. Ó, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, né? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. A palavra de Deus, ela nos traz bom senso, né? Bom senso no vestir, no falar, em como se portar, né? Então,
estamos sendo, nós, a igreja, né, em si, estamos sendo observados pelo mundo, né? Não só o mundo secular, mas também o espiritual, né? O nosso comportamento, a nossa vida, o nosso modo de vestir, né? A gente está sendo, nós estamos sendo observados, porque eles aguardam o testemunho de Cristo. Mas se vivemos para nós, segundo os povos da terra, nós não temos como dar um testemunho, né? O Senhor não pode dar o testemunho dele por meio de nós, né? Porque o vaso não está de acordo, né? É como um instrumento. Eu quero tocar uma música e o instrumento toca outra. Se somos instrumentos do Senhor, nós devemos tocar aquilo que o Senhor quer tocar. É Ele que toca em nós, né? Nós não damos a música que queremos, né? Se somos instrumentos do Senhor. É Ele que tira o som que Ele quer de nós. Então, assim é o nosso comportamento. Por isso que eu iniciei lá com a Vashti, porque ela como rainha, né, e ela era uma rainha secular, não tinha nada a ver com a Esther foi sendo preparada para poder adequar o trono, e ali ela até cita aqui Esther, né, que ela ficou 1 ano, né, sendo com produtos de beleza, segundo as normas do reino lá, né, mas certamente Esther aprendeu como falar, como se portar, como vestir, de acordo com uma rainha, né? E nós hoje achamos que a gente, não. A gente vai ser transformada num passe de mágica, né? Quando Deus quiser, eu vou acordar assim já transformado. Nossa vida aqui é para ser conformado. Nós somos muito disformes. Então, o Senhor precisa conformar. E conformar dói, né? A palavra precisa entrar, ela precisa organizar, né, o que foi desorganizado dentro de nós, né? Tirar aquilo que não é do Senhor e colocar tudo que é dele. Então, ele precisa derrubar para poder edificar. Ele não pode edificar onde tem construção. O que a palavra faz? Ela quebra, né? Ela quebra os nossos conceitos, os nossos modos de pensar. Ela vai destruindo, porque ali precisa ser edificado algo puro. Então, quando o Senhor quer nos apresentar Ele vai nos apresentar adornadas, né? Vestidas, né? Nosso vestido vai ser de linho finíssimo, né? A gente não vai ter mais ruga, né? Não vai ter manchas, nem coisas semelhantes, porque Ele quer uma noiva pura para si. Mas a gente quer ser pura para Ele só no nosso coração, e o externo a gente acha que não tem importância, né? Vou falar aqui rapidinho, né? Deixa eu ver, ela fala de olhar 10 vezes para Jesus, né? Que é Cristo sempre, né? Porque Ele é a fonte que nos ajuda a abrir mão de tudo por Ele, né? Ele vai ser, à medida que a gente olha para Ele, vamos ser muito conformadas, né? Vamos observando a palavra, irmãs, a palavra, ela deve ocupar nossa mente, nosso coração, porque ela tem mandamentos para nós, né? Mandamentos para nos ajudar a caminhar, para nos limpar, para nos conformar, para nos educar, né? Você pode olhar que aqui na Escritura tem mandamentos para tudo, né? Então ela fala também de como vestir, como se falar, né? O que deve ocupar nossos corações e mente. E ela fala da mudança prática, né? Que ela fala, deixa eu falar um negocinho aqui rapidinho, dentro do capítulo 46. Ela fala assim, primeiro temos que decidir a quem queremos agradar, em nossa busca pela beleza. Aí ela fala das solteiras que, por não terem maridos, o marido dela é o Senhor, isso é maravilhoso, que é um marido excelente, perfeito, e elas devem agradar ao Senhor, no seu modo de pensar, no seu modo de vestir, né? O que ocupa o seu coração. Ela deve se ataviar para o Senhor, deve estar bonita assim, né? Devem estar sempre penteadas, não com coisas escandalosas, mas adequadas, como uma boa esposa, né? Com coisas discretas, mas bonitas, né? Você pode botar um brinco, você pode botar um arranjo no cabelo, você pode botar um vestido que agrada. Hoje eu quero ir com aquele vestido lindo. Gente, mas é para reunião. Mas eu vou para o meu Senhor, vou botar aquele vestido lindo. Então, você bota para o Senhor quem é solteira. Já as casadas, ela fala que a gente tem dois para agradar, que é o Senhor primeiramente e aos nossos maridos, e de fato. Só que eu vou abrir um parênteses aqui.
sempre o bom senso, segundo o temor do Senhor, deve guiar nossos corações, porque tem homens, maridos cristãos, que gostam que a sua esposa vista se expondo. Não sei se na cabeça dele qual é, né, de querer expor a esposa ou mostrar o que ele tem de bonito, né, que tem homens que pensam assim, né, e tem aqueles homens que cuidam daquilo que é seu. Minha filha, põe uma roupa melhor, eu gosto que você ande de vestida, gosto que você, né, se cubra, né, você não faça isso, tal, né, então é adequado. Mas as irmãs que ainda não têm um marido que é encabeçado pelo Senhor, não tem uma maturidade, Cristo é o seu marido. Então, quando o marido pedir, põe uma roupa assim, né, que você está sendo exposta, no bom senso, você põe uma roupa adequada. Evite roupas de exposição, de sensualidade, de decote, né, como que eu posso falar? Porque hoje as modas evangélicas estão tudo a vácuo, né? Aqueles vestidos que cola na frente, cola atrás, que às vezes uma calça está até mais decente do que um vestido. Ou uma saia que é transparente, não tem um cuidado de botar uma nágua por baixo, porque acha que a nágua é coisa de velho, né, gente? Não é coisa de velho, não. É uma coisa de bom senso. Você bota uma náguazinha embaixo do vestido, ninguém vai ver, só vai achar que tem um forrinho embaixo do vestido. Né? Você só não vai mostrar a sua nudez, a sua transparência, né? Então, cuidado. Se seu marido ainda não tem uma visão ainda assim de proteção com você, o Senhor é o seu marido, então usa de bom senso. A Escritura manda se portar decência, porte-se decentemente, né? Vista uma roupa bonita que ele goste, né? Mas que seja adequada, que seja decente, porque maior do que ele é o Senhor, né? Não podemos nos justificar porque ele não liga, né? Não podemos nos esconder atrás disso. Nós temos a palavra, as orientações da palavra, e temos o Senhor, que é o nosso marido maior, né? Tememos a ele. Então devemos ter o cuidado. Aí ela fala aqui, no capítulo 46, agradar a Deus não significa descuidar da aparência física. A devoção para Deus resultará em uma preocupação adequada com a aparência, né? De fato, você vai andar aciada, cheirosa, né? Muitas irmãs acham que o fato de estar acima do peso, que ela cita lá na frente, né? Não, mas eu não sou isso. Não, você vai cuidar acima do peso. O peso excessivo acarreta enfermidade. A gente tem uma vida aqui que é muito pouca, é muito breve, né? Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. E a gente nem sabe, né? O nosso desejo é que Deus cumpra o seu propósito em nós, que a gente só vá no momento certo. Mas muitos irmãos, me perdoem, porque tem gente que acredita que vai morrer só no tempo certo. Mas Eclesiastes diz que muitos foram antes do tempo. Então, às vezes a nossa vida, a nossa alimentação inadequada, a nossa vida ociosa, acima do peso, tudo isso acarreta problemas de saúde. Então, às vezes a gente poderia trabalhar o Senhor, né, para o Senhor. Com saúde, a gente trabalha com dificuldades porque a gente tem uma vida totalmente desregrada. A gente sabe que faz mal, mas a gente come. A gente sabe que faz mal, mas a gente bebe. A gente sabe que precisa fazer uma caminhada, a gente não faz, porque a gente é preguiçosa, né? Então, tem coisas assim, ó, por exemplo, você está a vida de David Braine, foi um jovem que era conhecia o Senhor profundamente, né? Mas o ministério dele foi muito curto, 4 anos. Acho que foi 4 ou 2 anos, se eu não me engano. Por quê? Porque ele não serviu o Senhor, ele não cuidou da saúde. Então, ele desenvolveu uma tuberculose, que naquela época né, andava-se muito a cavalo, era muito frio, e aí se dormia nas florestas. Ele não teve o cuidado, né, que até quem fala isso é o irmão Jonathan Edwards, na biografia dele. Ele fala que se ele pudesse ter cuidado da saúde, ele teria um ministério muito mais amplo, e era um menino que tinha muito do Senhor. Mas ele foi, né, cedo, por falta do cuidado da saúde. Quando ele foi ser cuidado, ele já estava com uma tuberculose muito grave e ele partiu, né? Eu acho que é o irmão Robert Cheyenne também, que ele fala, né? Deus me deu um cavalo e eu matei o cavalo. Por quê? O ministério dele foi curto porque ele não cuidou da saúde dele. Então, nós temos responsabilidade diante do Senhor, né? Esses dias o irmão estava falando para mim
que uma irmã estava sofrendo muito com a diabetes, né, passando muito mal, acho que ia ter que fazer... esqueci a palavra. Esqueci a palavra, aquele que filtra o sangue. Me perdoe, irmãs. E ela estava chorando diante do Senhor, porque ela estava muito doente, muita complicação, e para lá, e para mas Senhor, por quê? Por quê, Senhor, eu? Por que eu estou assim e tal? E o Senhor passou um filme para ela, assim, muito rápido, porque o Senhor é muito claro, né? E é muito rápido, ele não precisa passar um filme de 10 horas. Ele mostra assim e a gente já tem luz, né? E o Senhor mostrou ela todas as vezes que ela comia e comia doce, não queria saber, aí eu gosto mesmo, vou comer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ela, Senhor, ela lá passando roupa e lamentando, né? Quando o Senhor trouxe aquilo para ela, ela falou, Senhor, agora eu entendi, né? Eu não cuidei como deveria, agora, né? Ela estava passando as consequências da enfermidade. Então, tem enfermidades que nos acometem, né? Por lutas espirituais, né? São coisas que não estão no nosso comando. Mas naquilo que a gente tem responsabilidade, devemos cuidar. Se você tem pressão alta, não deve se alimentar inadequado. Se você tem diabetes, não deve comer carboidrato. É simples assim. Né? Se você tem um problema assim, você não pode. Então, você precisa, a gente tem o bom senso, a gente tem a escritura, né? Tem coisas que o Senhor fala assim, no Evangelho de Marcos, o Senhor fala assim para os discípulos, né? Vocês ainda não entendeis isso, ele está falando da multiplicação dos pães, né? Eu acho que era dos pães, dos fariseus. Vocês ainda não compreendem isso. Sabe o que o Senhor revela para os discípulos? Tendes o coração endurecido? Então, o que acontece? Tem coisas que o Senhor fala conosco, que as coisas estão claras, mas a gente, o coração está endurecido, a gente não para tentar, né? Às vezes o Senhor está nos orientando, tem coisas que Ele deixou, são leis físicas, né? Fixas, né? O sol tem que nascer, a lua vai aparecer, o mar não pode ultrapassar limites, são coisas, leis que Ele estabeleceu. O sono é uma lei que Ele estabeleceu, que temos que dormir, mas a gente dorme de madrugada, a gente tem uma vida toda desregrada, né? A gente come fora de hora, a gente tem uma vida desregrada, mas isso não é culpa de Deus quando a gente acontece algo, né? Se a gente fica doente, é por nosso estilo de vida, né? Então, às vezes, a gente espiritualiza tanto que a gente... eu não gosto nem de falar isso, porque isso parece coisa... Eu mesmo não gosto desse termo, né? Mas, como homens do Senhor, como filhos de Deus, nós temos bom senso, nós temos que observar as regras que Ele colocou na natureza, né? Eu não posso entrar no mar se eu não sei nadar. Não, mas o Senhor vai me livrar. Não, gente, não é assim, né? O que vai acontecer? Eu vou me afogar, né? Então, tem coisas que o Senhor colocou limite. E nós, como filhos de Deus, às vezes a gente fala assim, não, mas eu só vou morrer no tempo certo. Aí eu entro em lugares que tem, né? A pessoa está doente, eu vou, a não ser que o Senhor me dê uma direção. Claro, viu, irmãos? Se o Senhor falou, vai, vai. Mas se você está presumindo, né? Posso comer, né? Eu abençoo, e o Senhor purifica tudo, e você está lá, né? Ficando doente cada vez pior. Então, às vezes a gente não observa a saúde física, não observamos a saúde da alma, porque a gente tem uma alma e precisa ser cuidada. Ficamos vendo filme... gente, eu vou te falar. Me perdoe, eu saí do livro, mas eu vou falar. Tem crente que vê filmes de terror, somos cristãos, a gente não pode ver, aquilo são inspirações do inferno para trazer medo, para trazer opressão para as pessoas. Tem gente que gosta de filmes de psicopata, tem gente que gosta de ver programa de violência. Você está destruindo a sua alma, daqui a pouco você tem pânico, você tem surtos psicológicos, porque você não está cuidando da sua alma. Por isso que o Senhor fala que a gente deve fugir das coisas que fazem guerra contra a nossa alma, devemos renovar a nossa mente, não devemos pôr coisas mais diante dos nossos olhos. Os olhos são, como dizem, né? Não sei se é bíblico isso, né? É a janela da alma. Então, o que você vê, o que você ouve, vai influenciar. Cedo ou mais tarde, você pode ter surtos. Você pode ter pânico, você pode ter depressão, mas não é, às vezes não é luta espiritual, irmão, é porque você está permitindo
que você está vendo coisas que são coisas que não agradam ao Senhor, que são contra você, primeiramente contra Deus. Se é contra Deus, é contra nós, porque somos seu corpo, somos seus filhos, né? Então, você vê quantos crentes hoje com saúde, com problemas emocionais graves, né, psicológicos, porque, de alguma forma, às vezes se alimentam com coisas erradas, né? Então, a gente precisa cuidar, temos responsabilidade diante do Senhor de cuidar. Não é só uma vaidade, só não há beleza externa, irmãs. A gente precisa cuidar da alma, do nosso corpo e do nosso espírito, porque tem pecados que são do espírito, né? Então, precisamos ter cuidado. A palavra, ela é a nossa vara de medir. A nossa comunhão com o Senhor precisa ser profunda, ela que nos guarda, ele tem que nos lavar pela lavagem da água pura da sua palavra. Então, a palavra vai ordenando isso em nós. A gente gasta tempo com coisas que não edificam, com coisas que são ruins, e quando é as coisas do Senhor, a gente não tem, né, aquele anseio, aquela vontade. Por quê? Porque a nossa alma está fortalecida contra o Senhor, né? Então, contra as coisas de Deus, não temos graça para orar, não temos graças para ler, né? Não temos o que falar, né? Porque ali, eu vou pular logo para o final, porque eu já acho que eu já passei muito, né, Jéssica? Vou pular lá para as mulheres, para Sara, né, que é o último capítulo. Vou pular aqui, né, de controvérsia a princesa, né? E aí eu queria dar uns exemplos. Ela fala no 49, 48, ela fala, pertencemos a outra pessoa, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E tem pecados que a gente comete fora do corpo e tem pecados que cometemos contra o corpo, né? No corpo, né? Como a prostituição, né? Essa coisa, né, da má alimentação, da falta de sono, né, esses estilos de vida que adquirimos com a tecnologia, o avanço, né, da modernidade, mas a gente nós somos templos do Espírito Santo, né, e como templos devemos nos vestir adequadamente, agradáveis a Ele, né? E aí ela vem falando adornada em modéstia, que ela vem falando sobre você não se preocupar, né? Ela fala de vestidos caríssimos, mas que se vistam, que é 1 Timóteo 2, 9 e 10, mas que se vistam de boas obras, né? Como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. E aí eu vou entrar aqui, né, junto, já pegando controvérsia, né, e princesa, né, que é o sentido de Sará e Sara, né, para terminar. Eu tinha colocado aqui alguns exemplos da feiura de dentro para fora, né? Porque às vezes a gente está bonita por fora, mas a gente é muito feia por dentro, né? Porque a gente não expressa o Senhor em sua beleza, em seu caráter. Então, eu coloquei alguns versículos aqui. Por exemplo, Provérbios fala 4 vezes que melhor é morar, né, num lugar deserto, morar do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Ela é comparada a uma goteira, né? Ela é comparada, olha só, ele fala 4 vezes, né? Isso e quando até estava perguntando o Roger sobre isso, né? A hermenêutica, ela fala isso, né? Sobre as verdades que são faladas mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, quanto mais ela é falada, maior atenção devemos pôr, né? E às vezes a gente assim, se preocupa com o externo, mas o nosso interior está todo corrompido, é uma feiura só. O homem não tem prazer de ficar na sua casa, porque a mulher fala o tempo inteiro como uma goteira, né? Então ele dá 4 exemplos da mesma posição da mulher, mas 4 coisas que um homem prefere que é melhor viver do que com uma mulher rixosa. E nós, como filhas de Deus, muitas são rixosas. O marido chega em casa, a mulher está reclamando que não tem salário, que não tem isso, que não tem aquilo, ele reclama de filho, ele reclama disso, ele reclama daquilo, né? E aí fala o tempo inteiro, reclama. O homem, porque o homem vai trabalhar, né? A gente fica em casa. A nossa casa, ela tem que ser uma expressão dos céus, irmãs, porque nós somos filhos do Senhor, né? A nossa casa, ela deve pertencer ao Senhor, então não deve entrar coisas que não são adequadas, né? E aí, o nosso comportamento, nós, mulheres, devemos adornar o nosso lar, né?
Não só externamente, com organização, com móveis caros, né, belos, isso faz parte. Se você pode ter uma casa melhor, tenha uma casa melhor. Se você tem uma casa simples, viva com contentamento, né? Não fique murmurando porque não tem uma casinha melhor. Você tem aquilo que é para o tempo agora, para o momento, né? Como a irmã Elizabeth Elliot diz, né? Se temos, né, o que não temos agora, porque não precisamos. Isso chama contentamento, né? Então você tem alegria pelo que você tem, né? E aí você pode ter muito e não ter alegria no que você tem, né? E aí você tem muito, daqui a pouco você não está satisfeito aqui, você quer trocar de novo. Se você pode ter melhor, tenha. Se você não pode, fique em paz, mas com contentamento e alegria diante do Senhor. O que faz o nosso lar é a presença dele, a nossa posição nele, né? Então, isso é um adorno, não ser rixosa, né? A gente pode ser feia, a gente pode estar buscando o corpo, né, perfeito, cabelo, as unhas, vaidade externa e a gente não atenta para o interior. Então, a gente continua, é uma mulher linda, né? Por que tantas mulheres lindas? Porque se beleza salvasse casamento, irmãs, eu vou te falar, as modelos, as mulheres lindas não tinham divórcio, são as que mais divorciam, né? Tá casada hoje, daqui a 2 anos tá com outro, que a outras atrizes de cinema, estrelas, né? Você vai vendo, a maioria, são raros aqueles que vivem com um marido ou com uma esposa a vida toda, né? Geralmente, mais de um, porque beleza externa não é beleza interior, né? E isso é padrão do mundo, mas na casa de Deus, nós temos a beleza verdadeira dentro de nós, que é o próprio Cristo, né? Para nos socorrer. Então, não seja rixosa, né? Seja agradável. Seu marido vai chegar do trabalho, ora ao Senhor para que o Senhor receba ele em sua casa. E, gente, isso é maravilhoso, viu? Seja com o marido, seja com o irmão, seja com filhos. Você está ali em oração, Senhor, receba aqui em sua casa, seja o irmão que vai visitar, receba-o aqui em casa, né? Receba meu marido em casa, que ele tenha prazer de estar na casa dele, porque tu estás aqui, né? Uma casa ordenada, né, irmãs? Tudo, né, arrumadinho, os filhos de banho tomado, o marido vai chegar, você vai dar atenção ao seu marido, né? Você já ficou com os filhos o dia inteiro, você já tem que orientar eles, ó, seu pai vai chegar, eu quero vocês quietos, já estão de banho tomado, vamos jantar junto, sempre é bom jantar à roda da mesa, né? Eu acho que comer junto sempre é muito bom, né? Tá conversando à mesa, mas cada um, quando eu casei, eu vim de um lar que todo mundo tirava essa comida no fogão, cada um sentava num canto. O Roger veio de um lar onde a minha sogra, que recebia muita gente, né, no contexto da vida dela, sempre punha a mesa, né? Então, o meu primeiro aprendizado é, minha filha, eu gostaria que você colocasse a mesa, porque eu estou acostumada. Eu aprendi, gosto muito. Para mim foi um acréscimo maravilhoso, porque eu amo sentar à roda da mesa e ficar conversando. Foi muito bom com as crianças, porque era tempo de conversar, de orientar, de compartilhar sobre o Senhor à mesa. Às vezes fala besteira, a gente ri, a gente orienta, a gente corrige, né? Então é bom, seja agradável, né? Ao seu marido, né? Não seja rixosa, irmãs, né? Deixa eu ver mais um outro versículo aqui. Vou falar da beleza, né, que é a beleza de Cristo, que é Provérbios 15:13. O coração alegra, formoseia o rosto, né? Cristo, que é a nossa alegria, né, como diz o salmista, nele o nosso coração se alegra. Quando temos um coração alegre, o nosso rosto, ó, fica bonito, né? A gente sempre mostra aquela coisa bela, a pessoa olha para você e já fica alegre porque ela está vendo alegria no seu rosto, né? Às vezes, quando está uma tribulação danada, você canta. Cantar também, gente, formoseia o coração alegre nos faz cantar. Enche a sua casa de louvores, cante, né? Tá ali cantando baixinho, claro, você não vai acordar todo mundo com uma cantoria, né? Mas a minha filha sempre falava assim, ai, mãe, eu não sei como a senhora acorda, a senhora já acorda cantando. Eu não sei por que a senhora acorda. O Senhor me trouxe esse ano e eu não vou cantar. Ai, para mim eu preciso parar, respirar para poder acordar ainda, depois eu vou ver. Eu falei, não, eu gosto de levantar, já o Senhor me trouxe um cântico que eu vou cantar, né? Isso já vai preparando o nosso coração, porque essa comunhão com Ele é ininterrupta, né? A gente às vezes distrai, mas tem que voltar. E deixa eu ver, o coração alegre nos faz cantar, Isaías 65:4, deixa eu ver aqui.
Não, 64, 65, 14. Também tem um susto que eu li ali a sepultura, eu falei, uai, gente. Eis que os meus servos cantarão por ter o seu coração alegre. Então, nossos corações se alegram nele. Às vezes a gente não tem nem motivo externo para se alegrar, mas a gente tem a alegria verdadeira que é Cristo. A gente pode olhar para ele e se alegrar. Podemos cantar em adoração, em louvor, né? E aí a controvérsia princesa, ela dá umas características de Sara, né? Que Sara tinha um comportamento, foi muito má com a Agar, né? Tinha inveja, foi precipitada, né? E Cristo, e assim somos nós. Nós, quando começamos a caminhar, né? Sara chegou um determinado tempo que Sara, o Senhor mudou o nome dela para princesa. Quando ela ali já agora conhece o Senhor mais profundo, né? Que ela tem um substituir da vida dela, né? E aí agora ela se chama princesa. E nós estamos nesse processo, né? Então não devemos ser rixosas, não devemos ser espalhafatosas, né? Temos que ter cuidado com o nosso comportamento, né? Porque estamos sendo observadas, ainda mais as irmãs que têm ministério, serviço junto com o marido, né? O seu comportamento que deve expressar a Cristo deve, né, ser o nosso adorno, né? Então, Cristo sempre vai ser a nossa fonte, a fonte do nosso viver, da nossa beleza, né? Então, ele fala assim, o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, esse é o capítulo 51, como a trança dos cabelos, joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração. Mas com um espírito gentil e tranquilo, que não perece, tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, e estavam submissas aos maridos. Olha, quantos adornos, né? Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, dela sois filhos, se fizeres o bem, sem nenhum temor. Então, ela dá aqui exemplo da Elizabeth Elliot, que era uma referência para ela, né? Do comportamento dela, era já uma senhora, cheia de linha de expressão, mas a vida dela com Deus era um adorno que ela olhava para ela e você via ela tão bela, porque era Cristo refletido nela, né? E assim é o nosso adorno verdadeiro, né? Não devemos ter só a preocupação, devemos cuidar do corpo? Sim. Devemos nos vestir adequadamente? Sim, né? Se você pode botar um vestido bonito, põe um vestido bonito. Isso é para o seu Senhor, né? Então, se você pode agradar o seu marido, agrade, né? Vestindo, estando cheirosa, estando arrumada. Mas, primeiramente, né, o que deve guiar os nossos corações, né, é o adorno interior, que é o próprio Cristo. Porque não adianta a gente ser bela por fora, se o nosso comportamento, se Cristo não pode dar testemunho dele por meio de nós, né, no nosso comportamento. Né, se ele não pode ser visto e admirado no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de andar, no nosso modo de sentar, né? No nosso modo de quietude ali, que a gente está trabalhando, mas a gente está na presença do Senhor, né? Nosso coração está alegre, né? A murmuração já não faz parte mais da nossa vestimenta. Olha, foi jogada lá, foi lançada para fora, agora, em vez de murmuração, são vestes de louvor, são agradecimentos, são palavras ditas ao tempo, né? Uma vida escondida com Deus, né? A gente tem um coração ensinável, né? O coração ensinável deve nos acompanhar até a nossa velhice, porque a gente vai estar sempre aprendendo, né? E o bom senso, ela se torna uma proteção, bom senso na escritura, viu, irmãos? Não é bom senso humano natural, não, viu?
é segundo a palavra de Deus, segundo os seus mandamentos guardados, as orientações dele, né, sobre nós, né, e aí ele fala assim, eu vou encerrar com Isaías, né, que ele fala sobre nos dar ouvidos de erudito, né, e aí ele fala que esses ouvidos de erudito, línguas, né, como de erudito, ele tem não é só para ter conhecimento, ele tem uma finalidade, é de trazer uma boa palavra aos que sofrem, né, aos cansados. Então, nós mulheres devemos ter uma boa palavra, se andamos com o Senhor, se estamos ali meditando, né, porque de boas palavras deve transbordar o nosso coração, né, e aí, se ela transborda o nosso coração, ocupa a nossa mente, né, então a gente vai ter boa palavra para dizer ao aflito, né, ao desanimado, né, ao cansado, né, e vamos estar vestidas sempre com vestes de louvor, né? Esse é um adorno muito importante, viu, irmãs? Essa é uma beleza, né? Um coração grato, né? Nada de fofoca, viu, irmãs? Fofoca não deve haver no meio das irmãs. Se alguém vem fazer um comentário ali em você, é como um padre, não passa adiante, viu? Ficou ali. A gente tem que ter bom siso, né? A gente tem que ser discreta. A gente pode ouvir algo e guardar, né? Aquela irmã, ela tem discrição, ela está vendo o pecado da outra, ela não está expondo, ela está cobrindo, né? Ela está ali sendo discreta, ela vem e cobre, né? Então, a gente tem muitos adornos. Eu não tenho como mais falar que já vai para 9 horas, já falei quase 1h30, né? Então, irmãs, o adorno verdadeiro, né, é Cristo. Né? Então, olhe para ele, né? Veja como ele fala, como ele se portava, né? Os evangelhos mostram quem é o nosso Deus, como ele se preocupa, coisas que ele já falou, tem coisas que era já para a gente estar muito à frente, porque o Senhor nos exorta, né? Como eu já falei, né? Tendes o vosso coração endurecido, né? Ainda não entendeis isso, então tem coisas que eram para a gente já estar avançado, coisas que eram para a gente ter entendido, mas de alguma forma nossos corações estão endurecidos. E aí, nisso, se levanta muitas batalhas, né? Porque a gente é atacada acerca da vaidade, a gente é atacada com tantas coisas, né? Num tempo onde todo mundo fala, né? E cada um fala coisas que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? Então, devemos guardar o nosso coração, guarda sua alma, guarda seu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Então, guardemos nossos corações, ocupemos ele com a palavra, com a presença do Senhor, a nossa mente, né? E os adornos, né, virão. A gente vai ser uma mulher cheirosa, arrumadinha, adequada, né? Se portando com decência, com pudor, né? Protegendo, né? Não expondo o nosso corpo, né? As nossas partes, né? A gente cobre, né? Vestidinho que cobre as nossas coxas, né? Para não se ver a vergonha da nossa nudez, né? As partes íntimas não podem, né? Você vê que quando a gente fazia, Adão fez folhas de figueira, o Senhor agora demonstra a verdadeira beleza, que agora ele mata o novilho e faz peles de cordeiro, né? Peles ali, veste Adão e Eva com peles, né? De um cordeiro. Por quê? Porque agora ele está demonstrando a verdadeira proteção, a verdadeira beleza, né? Que é que não se acaba, não envelhece, né? Quanto mais velha ficamos, quando a gente está vestida dele, mais bela ficamos, né? Aquece, nos protege, né? Nos guarda. Essa é a cobertura, essa é a verdadeira beleza que Deus, o Pai, nos deu em Cristo, nos vestiu dele, viu? Somos vestidas com essa pele, né? Com essa verdadeira beleza, né? E nela temos proteção, temos segurança, por isso que ele fala lá para Sara, né? Não temendo perturbação alguma. Se estamos escondidas com Cristo, ali quietinhas no homem interior, né? Ali onde que é precioso, não precisamos temer perturbação alguma. Não ache você que perderá seu marido se ele for de Cristo. Nunca. Quanto mais ele é de Cristo, mais ele é nosso. Mais temos segurança, né? Quanto mais somos dele, mais seguranças temos. Então, irmãs, alegre-se. Eu fico por aqui. O Senhor abençoe vocês. Eu espero que vocês retenham o que é bom
né, que medite, né, e que o Senhor acrescente mais, 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 né, porque a gente, quando começa a meditar, parece que o Senhor vai dando outros textos, outras coisas, né, e vai abrindo mais. Certamente vocês que estudaram mais o livro, né, porque eu tive esse problema, né, essa tribulação com a minha filha esses dias, né, então eu não pude ter, mas ontem orando ao Senhor, e o Senhor foi em meio às provações, na verdade, quando ela estava lá mal, né, o Senhor me trouxe um texto, que eu vou encerrar com ele, viu, irmãos, que é Isaías 38, que é a oração de Ezequias, né? Mas ali, quando eu estava ali meditando, porque foi o texto que o Senhor me deu em meio a essa aprovação, e eu só fiquei nele, né? Então, eu li ele várias vezes, e o Senhor me deu ali, eu já estou terminando, viu, Jéssica, terminar agora. Ele fala assim, o cântico de Ezequias, né? Ele fala assim... Cadê? O pai aos seus filhos para notória a sua fidelidade, ou a tua verdade. E aí eu estava lá, né, que eu já tinha pedido a Miriam para falar por mim, e aí, enquanto eu estava lá no hospital, no CTI, né, indo visitar minha filha, o Senhor me trouxe luz sobre esse texto, e aí eu percebi que ele queria que eu falasse, né? E aí, porque aqui ele fala ao pai, né? O pai, porque era o caso de Ezequias, né? Porque se ele morresse, ele não ia poder mostrar mais a fidelidade aos seus filhos, a fidelidade à verdade do Senhor, né? Mas nós mulheres temos essa missão. Esse é um dos adornos que nos tornam belas, né? A edificação do nosso marido, da nossa casa, dos nossos filhos. Então, a nós nos foi colocada a graça, né, de ministrar e de demonstrar aos nossos filhos, aquelas que têm filhos, aquelas que não têm, aos filhos que o Senhor lhe dá espirituais, a fidelidade do Senhor, né? Então, esse é um dos adornos. A gente está em casa, a gente está ali mostrando para os nossos filhos a fidelidade do Senhor, porque o nosso coração é um coração rendido, é um coração entregue, né? Nós cremos na fidelidade, nós temos visto a fidelidade do Senhor, então a gente pode dar testemunho e ensiná-la aos nossos filhos, né? Então, esse é um serviço também que nos adorna, viu, irmãs? Tá bem? Amém, irmãs. Senhor abençoe vocês, né? E que o Senhor multiplique em graça, que Ele ordene dentro de nós, né? O que é realmente a beleza, o que é realmente necessário. Estamos no fim, não temos mais tempo para perder com coisas vãs, né? E a vaidade dos povos, né? São vãs, né? É vã. Então, a gente tem uma lei, temos normas e leis de um reino eterno, né? Então, a gente está aqui para aprender essas normas, ser educada no reino, nas leis do reino, e não segundo as nações. Então, Senhor, abençoe vocês, fortaleça, encha de ânimo, de alegria, né, de perseverança. Estamos em tempos de muita luta, de muitos desânimos, devemos ser perseverantes e amar o Senhor até que Ele venha. Obrigada, viu, irmãs, por ter me ajudado em oração em relação à minha filha. Sou muito grata pela igreja, pelo corpo do Senhor, né, por estar conosco em tempos tão difíceis. Muito obrigada, Senhor abençoe vocês.